Leão precisando muito vencer, né? Deixou esses 3 pontos escaparem aqui diante do Londrina, foi derrotado pelo time paranaense e aí deu aquela enrolada na tabela, né? O Remo ficou com os 41 pontos, vendo a zona do rebaixamento se aproximar, porque esse Londrina que está na zona é o primeiro time lá no Z4, é o 17º colocado, tem 38 pontos, então está só a 3 pontos do Remo, assim como o Brusque, o 16º colocado, o primeiro time fora da zona, que tem 38 pontos. Pra você ter uma ideia, o CSA e Remo jogaram no primeiro turno aqui em Belém, o Remo venceu por 1-0. Naquela altura, o Remo ficava na 12ª posição com essa vitória e o CSA em 13º. Olha como mudaram as coisas de lá para cá. Desde então, o CSA vem subindo. Hoje é o 5º colocado. Está ali olhando para o G4, para o grupo dos 4 primeiros, sonhando com esse acesso, tem 51 pontos e vem de 2 vitórias seguidas. Eu falei ontem e repito hoje. CSA venceu o Vasco no Rio de Janeiro por 3-1. Vasco que vinha ali num bom momento, embalado, confiante, de repente o CSA chega lá em São Januário, vence por 3-1, de quebra, vai para a Bahia, pega o Vitória em Salvador e também vence por 1-0. Então 2 vitórias do CSA, 2 vitórias seguidas fora de casa e aí volta agora nos braços do torcedor, né? Imagina como é que tá o torcedor alagoano que torce para esse CSA recebendo o time amanhã, 5 da tarde, nessa partida contra o Remo. Quando o Remo perdeu para a Ponte Preta em Belém, o Felipe Conceição, técnico azulino, deixou claro que se precisasse mexer na forma de jogar, mudar alguma coisa para encarar o Cruzeiro, ele mudaria. E ele mudou algumas peças, mudou a forma de jogar, a apresentação do time dentro de campo e o Remo venceu o Cruzeiro. Né? Então a gente imagina que, baseado nessa fórmula que fez sucesso, que deu certo lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro, o Felipe Conceição deve montar novamente o Remo para encarar esse CSA, que vem num momento muito bom também. Então um time que deve ficar um pouquinho mais fechado, aproveitando aqueles contra-ataques, aproveitando a velocidade dos seus atacantes, que são jogadores de mais mobilidade, né? Não ficam paradões. E aí, de repente, essa é a fórmula de sucesso para o Remo conseguir essa vitória para... Então, se possível, chegar aos 44 pontos e aí se afastar ainda mais da zona do rebaixamento, do risco de queda, né? Falei aqui na semana passada que com 41 pontos, a pontuação que o Remo tem hoje, não houve rebaixamento no ano passado nem no ano retrasado. Mas a matemática deixa claro que os 45 pontos tem que ser a meta. 44 podem ser suficientes. Então, Remo ainda atrás dessa última vitória na reta final da Série B. E o Remo contando com um reforço importante, o do técnico Felipe Conceição, né, que cumpriu suspensão contra o Londrina. O Remo foi comandado pelo Netão à beira do gramado e o Felipe Conceição agora volta a comandar o time ali pertinho. O Felipe Conceição, de repente, tentava passar um recado para o Neto, que aí então ia transmitir para os jogadores, e aí sem a necessidade desse intermediário, a comunicação é mais fácil, as coisas fluem mais rapidamente dentro de campo.